questão. Essa nossa participação vai dirimir algumas dúvidas e também fazer alguns questionamentos com relação ao pânico, o botão de pânico. Realmente vai resolver o problema? Porque você está de posse de um botão de pânico como esse aqui, ó, nas mãos. Vamos dizer que tenham 3, 4 ou 10 pessoas dentro da escola que tenham de posse esse botão. Ele é acionado. No momento em que ele é acionado, uma central vai receber a informação. De qual a informação que eles vão receber? Se existe um agressor, se alguém está com arma em punho, se está utilizando uma arma branca, enfim, são diversos questionamentos. A segunda é exatamente esse botão aqui, ó, que ele fica fixo. Então, no momento da ação em que alguém da escola perceba que existe algo errado, é acionado, a central aqui, ó, já recebe as informações e são as informações repassadas à Guarda Municipal ou à Polícia Militar. Aí a pergunta, Bruno, e o tempo-resposta para que a autoridade chegue nessa escola? Nós vamos ouvir agora o especialista, o nosso convidado, que é Mohamed Al-Mahmoud. Mohamed, como especialista, o que é que você sugere? O botão de pânico já foi instalado, por exemplo, em São Paulo. Tem alguma tempo-resposta que possa resolver? Minimiza ou é apenas mais um mecanismo? Então, esse modelo que a gente tem hoje, que foi implantado nas escolas de São Paulo, está sendo copiado, né, aqui para Paraíba, pelo menos é o projeto de lei parlamentar. E o que me preocupa é justamente a questão do plano de ação, porque você vai criar um efeito psicológico nas pessoas, um sentimento de segurança, onde esse dispositivo ele não tem cunho preventivo. Ele tem um cunho, a missão dele ao ser acionado, é informar que está acontecendo uma ocorrência, né, em andamento. Então já está acontecendo. E a partir do momento que está acontecendo, o que me preocupa é a questão da pronta resposta. Como é que isso vai acontecer por parte das forças públicas de segurança? Então, no projeto lá do parlamentar, eu dei uma lida e vi que ele fala da questão do botão de pânico, mas não fala como será esse plano de ação. E também, como você bem colocou, se é disponibilizado mais de um controle como esse, mais de um botão, como é que vai identificar quem é que está acionando, quem é o usuário e qual o tipo de emergência? No nosso caso aqui, como empresa de segurança privada, né, de monitoramento, a gente tem um sistema de dupla checagem. A gente recebe a notificação, mas a gente só fornece esse dispositivo para o cliente quando a gente recebe a notificação e tem acesso às imagens do local, para que o operador ele consiga aplicar a primeira pronta resposta, que é justamente checar o que está acontecendo. Agora imagina nesse caso da escola, que acionou o pânico, mas o operador talvez não tenha acesso às imagens do local. São várias escolas na Paraíba. Nesse caso, teria que ter também imagens com o botão de pânico. Tem que ter, porque a primeira pronta resposta é o filtro da ocorrência para acionar a contingência adequada. Se é um ataque, se até mesmo é uma emergência que precisa de uma ambulância, de um SAMU, de um corpo de bombeiros ou da polícia militar. Às vezes pode acontecer, o que é mais comum no ambiente escolar da Paraíba, por exemplo, a questão de ataques nas salas de aulas relacionados ao tráfico de drogas, acerto de contas, por exemplo. Aí, de repente, o professor que tem a posse, né, do botão de pânico, segundo o projeto, acionaria porque se sentiria acuado diante de uma situação como essa, de uma invasão na sala de aula, devido à questão de um ataque por causa do tráfico, por exemplo. Então, quem queria resolver, quem queria filtrar essa ocorrência e acionar o contingenciamento adequado que estaria previsto nesse plano de ação. E sem as câmeras, por exemplo, fica difícil a identificação do agressor, porque numa escola tem centenas e centenas de pessoas e ela pode até estar vestido com a camisa da escola, enfim, né? Exato, e como a gente já percebeu em alguns ataques que aconteceram nas escolas, né, esses 5 ataques que a gente tem de registro no Brasil, não só nesse ano, mas nos anos anteriores, a gente percebeu também que houve um ataque interno, né? No caso, alunos também foram agressores. O mais recente, a gente viu que o aluno esfaqueou a professora. Então, um ataque com arma branca, com a faca, é muito rápido, não tem um estampido dos disparos de arma de fogo, não chama tanta atenção, né? Então, será que daria tempo também da professora acionar esse botão de pânico? Será que a pronta resposta conseguiria, nesse caso, salvar a vida dela? Se uma outra pessoa que estava com o botão de pânico, não ela?
Exato. Então também tem tudo isso, né? Então tem que ser criado um plano de ação. Existe uma contrapartida também de quem faz uso do dispositivo. Não é esperar apenas pela pronta resposta, mas eu também tenho que me precaver, porque existe um time, um tempo dessa pronta resposta, né, do policiamento ou da vigilância chegar até o local. Okay, então, nesse caso específico, além do botão de pânico, claro, serve como um aparato importante, agora precisa também ser regulamentada a sistemática a ser adotada. Exato, ele faz parte do plano de segurança para acionar a emergência, aplicar a contingência. Agora, tem que haver um treinamento com os professores, os usuários desse equipamento, no caso os funcionários, os próprios alunos. Eu acredito também que uma das medidas importantes é a presença física de um segurança. Antigamente a gente tinha a questão da patrulha escolar, né? Então, de repente, volta aí essa questão da patrulha escolar, a Guarda Municipal poderia pensar nisso, a própria Polícia Militar, justamente para facilitar o tempo de resposta. Mas eu também sou muito a favor que haja a presença de um segurança no local, um segurança privado, um vigia, um porteiro, ou até mesmo a própria polícia sendo especializada para o ambiente escolar, para dar aquele atendimento humanizado e necessário aí o ambiente escolar. Então está aí, Bruno, o botão de pânico que já foi aprovado, inclusive sancionado pelo governo. Agora, eu acredito que no mesmo pensamento que tem o Mohamed, tem também as autoridades para saber como lidar com esse tempo-resposta, se precisa de colocar mais segurança nas escolas e outra, fazer com que essas pessoas que são capacitadas para acionar esses botões de pânico, elas não sejam identificadas, porque o agressor sabe que alguém está com aquele botão de pânico, pode utilizar de outros artifícios medíocres, o que pode realmente acontecer. Mas é esperar para ver. O passo foi dado, importante para que a população possa ter a segurança. Agora é regulamentar e saber o tempo-resposta no momento que houver ou não a necessidade da utilização deste botão de pânico que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa e também sancionada pelo governo do estado. E aqui a gente está para exatamente mostrar e alguns questionamentos dentro de uma área técnica no qual ele é responsável. Ao vivo, Washington Luiz para o programa Tribuna Livre. É com você.